tenho aqui um pedido de oração, oração pela família da Silvia, Celso Lindo, a Rosa, a Geise, Enorildo, Ronaldo e Jéssica, Lorena, é isso? Nós vamos orar no final do culto por esta família que está precisando da intervenção de Deus, não é? Estão com suspeita de Covid. Vamos estar clamando ao Senhor por estas almas, para que o Senhor restaure a saúde, em nome do Senhor Jesus, não é? Deus é bom demais, obrigado, mana. Deus é bom demais para conosco. Esse salmo aqui falou muito forte conosco nessa noite, não é? Glória a Deus. Se as riquezas aumentam, não coloque nelas o coração. E o Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor falou muito conosco, não é? Estamos vivendo um tempo onde o Evangelho está sendo anunciado para uma vida terrena, não é? Nós estamos vendo apenas um Evangelho para a vida terrena. E o Senhor tem uma proposta para nós, para a vida eterna. É lógico que Ele cuida de nós, amém? É só nós olharmos para a nação de Israel e nós vamos ver que Deus tem uma preocupação também conosco nesta vida, não é? A nação de Israel é uma das nações, ou a nação mais próspera da terra, porque tem o Deus mais rico da terra, não é? Então, eles não são mais do que são hoje, porque quem conhece a história de Israel sabe que em determinados tempos eles abandonaram ao Senhor, deixaram a Deus, e por deixar ao Senhor, Deus também deixou eles de lado, viver a sua própria sorte. Então, olhando para Israel, nós vemos para nós o Deus do qual nós professamos a fé, que eles professam a fé, e assim sabemos que Deus Ele quer abençoar todos nós. E como nós estamos falando sobre a nação de Israel, porque não tem como falar do final dos tempos se não falar de Israel, não tem como nós falarmos das coisas futuras se não traçarmos o que Deus tem para este povo, ou seja, teve para este povo e ainda tem para com este povo. E neste percurso aparece a igreja, neste percurso aparecem os gentios em evidência. Não é que Deus abandonou a sua nação, porque as profecias indicam, até mesmo o Senhor Jesus, Ele vai falar sobre a figueira, quando se tornarem tenros os seus ramos, está próximo o verão. Então, olhar para a nação de Israel e ver a nação de Israel florescendo, ver a nação de Israel florida, nós podemos entender que o fim está próximo. E para que o fim chegue, algumas coisas antecedem o fim. Algumas coisas estão por acontecer antes do fim. Então, em cima destas profecias, nós passamos aqui já 2 semanas, falando a respeito do governo que se levantaria, haja vista que Deus, Ele quer implantar o reino na terra. Esta foi a oração de Jesus. Que venha o teu reino, da maneira que é no céu, que também seja na terra. Então, na oração de Jesus, a intenção do Pai em enviar o Filho é para que o reino já seja implantado em nós, para que nós possamos implantar na terra. O reino em nós é o reino na terra. Então, este propósito de estar no reino de Deus é um propósito que vem de muitos anos, para não dizer de muitos séculos, traspassando a milênio, e chegou até nós.
Então, para nós conhecermos o futuro, nós temos que ver a fidelidade de Deus no passado. Para nós conhecermos e termos uma viva esperança, convictos de que este livro que nós lemos e damos o nome de Bíblia, ele contém palavras que já se cumpriram, porque nós temos um Deus fiel, ontem, hoje e será para todo sempre. Então, para nós nesta confiança e convicção, não desfalecermos na nossa fé, não desfalecermos na nossa caminhada, e transmitir isso ao coração do ser humano, é algo que Deus quer de forma tão forte, que venha nos fazer estar de pé, em meio a todas as coisas que porventura venhamos passar, ou que porventura o futuro nos levará a viver. Então, dentre desses assuntos, nós falamos sobre os governos que se levantariam. Aprendemos pela revelação de Daniel, haja vista que Daniel no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e Daniel dá a interpretação. Já no capítulo 7, no capítulo 8 e no capítulo 9 são visões de Daniel, são revelações de Daniel. São as revelações que Daniel teve de Deus para transmitir a toda a sua nação. Então, nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre as 70 semanas. A semana passada eu falei um pouquinho, mas nessa noite nós vamos nos deter um pouco mais e mostrar qual é o propósito das 70 semanas e aonde a igreja está nessas 70 semanas. Há uma linha de pensamento a respeito das 70 semanas que diverge de algumas teorias. Nós temos até mesmo os adventistas do sétimo dia, eles têm uma visão a respeito das 70 semanas e que eles não acreditam no arrebatamento da igreja. Mas nós temos uma convicção pela palavra de Deus e que pela palavra do Senhor, de uma forma mais completa, de uma forma dentro de uma plenitude escriturística, revelando para nós nos pormenores que aquilo que eu confesso à minha alma e não deixo ela ficar temerosa é esperar a vinda do Senhor nas nuvens. Amém? Esta é a minha esperança. Então, nós vamos nessa noite falar um pouco sobre a 70 semana, conforme as escrituras sagradas. Então, abra sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Nós vamos aprender, e eu acredito que daqui para frente, são assuntos que diz respeito à igreja, que diz respeito a nós, que professamos a fé no Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, o prometido de Israel, que já veio, e nós assim professamos a fé em Deus na pessoa do Messias. Então, capítulo 9, no verso 24. A semana passada nós fizemos menção sobre como que Daniel teve o entendimento de buscar ao Senhor para o cumprimento desta profecia. Lembra quando nós começamos já no verso 2, nós temos Daniel deixando para nós escrito que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, a revelação das 70 semanas começa na disposição de alguém em compreender as profecias. Então, logo nós temos no verso 2, Daniel deixando bem claro para nós que o que estimulou ele a buscar ao Senhor, a buscar a Deus, foi a revelação de uma profecia que fora predita pelo profeta Jeremias, que antecedeu o cativeiro. Então Jeremias profetizou acerca do cativeiro e que perduraria 70 anos. Então Daniel, nas suas revelações, nós podemos ver
Daniel passando todo esse período já avançado em idade. Daniel aqui não era mais o moço que entrou na Babilônia. Daniel não era aquele jovem da Babilônia. Daniel agora já estava em uma idade avançada, mas ele continuava na fé. Eu acho lindo isso, né? Ele continuava na mesma fé, na mesma intensidade, no mesmo amor, no mesmo serviço ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor possa ver isso em mim, não é? E que eu possa a cada dia ter esse entendimento em mim. Isso é muito lindo, irmãos, não é? Então, olha só, nós vemos que pela busca de Daniel para a revelação dos 70 anos, ele faz essa oração extensa do capítulo 9, e ele se humilha a Deus, reconhecendo a dependência do Senhor, reconhecendo que o Senhor é Senhor, e ele era servo, e precisava desse entendimento. Eu acho lindo isso, que quando nós não entendemos muitas coisas, é só nós buscarmos ao Senhor, irmão. Quando nós não entendemos muitas coisas, é só nós buscarmos ao Senhor, porque Ele se faz presente. O Senhor se faz presente. Então, na Escritura, que Daniel começou a ler, ele viu que já se cumpriram pelos anos que eles estavam no cativeiro. Irmão, eu acho lindo isso, que Daniel ele era alguém que sempre tinha uma caneta e um papel na mão. Você observou isso? Você consegue observar? Olha só, aqui ainda mais, porque vai se dizer de números. Daniel, logo que tinha a visão, ele já ia anotando para depois ele ir meditando. Aleluia, isso é lindo demais, não é? Então, Daniel, ele era alguém que estava tendo esta revelação por aquilo que ele estava lendo. E na profecia que havia dito, ele agora começa a buscar ao Senhor. E quando ele estava ainda orando ao Senhor, a Bíblia diz que um anjo vem a ele e anuncia a ele algumas coisas da parte de Deus. E nós entramos no verso 27. Então abra sua Bíblia lá, Daniel capítulo 9, no verso 26. Perdão, verso 24, vai lá. Eu estava estudando agora à tarde, nem marquei nada, mas olha lá. Ó, Daniel capítulo 9, verso 24. Então Daniel agora tem a revelação de um tempo determinado. Se Daniel estava orando a Deus, porque a profecia de Jeremias já dizia a respeito da saída deste povo do cativeiro, a Bíblia vai dizer que ele vai buscar ao Senhor e Deus lhe dá uma resposta. Olha que Deus maravilhoso. Ele vai buscar ao Senhor e automaticamente Deus lhe dá uma resposta. Então Deus vai anunciar a Jeremias agora a um tempo determinado, não apenas para a saída de um cativeiro, mas um tempo determinado para a vinda do Messias, e junto disso, como nas outras visões que ele teve, o tempo do fim. Então nós vamos aprender este assunto de forma a entender o que acontece a Israel, porque esta profecia é para Israel, esta profecia é para Israel. A igreja não se encontra aqui, mas a igreja está nas entrelinhas desta profecia. Então vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Sobre quem? Que povo era aquele? Israel. Então, a Bíblia vai dizer para nós que a profecia diz respeito a Israel. Não diz respeito aos gentios. Ela não fala dos gentios. Aqui é da nação de Israel. Então, 70 semanas estão destinados ao seu povo e que mais? A sua cidade, ou sua santa cidade. Aqui está falando uma profecia que diz respeito, literalmente, do povo de Daniel e da cidade de Jerusalém. Haja vista que a cidade de Jerusalém, irmãos, é o centro da adoração do mundo. Se você pegar no mundo antigo, havia algumas coisas interessantes. Quando você pensava em algo moderno, de arquitetura, que o homem pode fazer, até mesmo das coisas, dos materiais ferrosos, você ia para a Babilônia. Porque lá era o centro que tinha um poder de manufaturar coisas.
No mundo antigo é a Babilônia. Se você pensasse na medicina avançada da época, você ia para o Egito. O Egito era a capital da medicina do mundo antigo. Para você ter uma ideia, eles tinham anestesia para o osso. Lá veio a forma de se fazer a mumificação, ou seja, tratar do corpo para que ele perdurasse muitos e muitos anos depois de morto. Então, o Egito era a capital da medicina antiga. E se você perguntasse qual é o centro da adoração do mundo, com certeza é Israel. Israel é o centro da adoração ao único Deus verdadeiro, ao Deus soberano. Haja vista que o templo em Jerusalém de adoração ao Senhor, o local, quando tem aquelas imagens de Israel, e que lá aparece aquele capacete dourado ali, aquilo ali vai sair, aquilo ali é uma mesquita muçulmana, aquilo ali vai sair dali, para a reconstrução do terceiro templo no tempo do fim, aquilo ali vai sair. Note que quando tem em qualquer noticiário de Israel, qual é a imagem que aparece? Do templo, porque o templo ali é o centro de adoração ao Deus de Israel. O templo está, irmãos, posicionado no centro do mundo. O templo, geograficamente, ele está no centro do mundo. O centro do mundo é onde está o templo em Israel. Está entendendo? Então, olha só. Quando nós falamos, então, desta profecia, destas 70 semanas, diz respeito a Israel e a cidade santa. Amém? No entanto que nós não ficamos sem informação de Jerusalém. Está entendendo? Por que é que houve aquele embate, irmãos, logo no começo da presidência deste governo atual, de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Entendeu? Por quê? Porque Tel Aviv está sob domínio dos muçulmanos. Já em Jerusalém é domínio israelense. Olha só para você ver como todas as coisas fazem conotação espiritual. Todas as coisas fazem conotação. Então, quando nós tratamos de profecias de Israel, nós estamos falando do Deus espiritual, do Deus invisível, do Deus soberano, que nós aqui professamos a fé por causa de Cristo Jesus. Mas esta profecia diz respeito a Israel. Então vamos lá. Algumas coisas, o Mateus vai colocar aí, o Mateus vai colocar depois. Algumas coisas vão acontecer nesta profecia. Haja vista que algumas aconteceram e outras estão por acontecer. Irmão, quando eu falo isso, se nós dissermos a um judeu, isso é briga, não é? A respeito dessa profecia. Porque eles vão dizer que nós somos um galho e eles são as raízes. E nós somos apenas o galho. Então, quando se trata disso daqui, é uma interpretação como nós, igreja, conseguimos enxergar na visão cristã da qual nós professamos a fé. Amém? Porque o nosso Mashiach já veio. O nosso Messias já veio. Aleluia. O nosso Senhor já veio. E eles estão aguardando o Messias. Então nós vamos ver que a visão daquilo que falta se cumprir nesta profecia é aquilo que nós entendemos que está por acontecer no mundo. Que está por acontecer no mundo. Então vamos lá. Algumas coisas aconteceriam nestas semanas. Vamos lá. Primeiro, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Amém? O verso 24. Então, algumas coisas estavam por acontecer dentro desta profecia, das 70 semanas. Então, no verso seguinte, que é o verso 25, nós temos as divisões destas semanas. Haja vista que as semanas não são semanas de dias, são semanas de anos. Então, essas 70 semanas, somada por anos, daria aproximadamente 490 anos ao todo.
a profecia completa de 70 semanas, que eram semanas de anos e não de dias. Amém? Cada semana eram 7 anos. Eu gosto de falar isso, irmão. Sabe por que existe uma tipologia no 7? Porque sempre que vira o 7 é um novo estágio, é um novo ciclo. Quer ver, nós temos a semana com 7. Não temos uma semana com 8, nós temos uma semana com 7. Nós temos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Vai para 8. Volta no quê? Um novo ciclo. Ciclos de 7. Ciclos de 7. Então, estas semanas nós temos como ciclos de anos. Ciclos de anos. Então, cada semana são 7 anos. Então, nós temos aqui, agora uma separação no verso 25. Acompanhe comigo. Sabe e entende. Sabe e entende, ou seja, você vai buscar entendimento. Você vai buscar entendimento. E isso, irmãos, é para associar as outras visões. Isso não está desconexo das outras visões, das outras profecias. Isso daqui está intrínseco nas profecias do capítulo 7, do capítulo 2, do capítulo 7 e do capítulo 8. Isso aqui está intrínseco, ele não se dissocia, ele está conectado. Então, ele vai dizer assim, você vai saber e vai entender. Ele vai dizer, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, e depois 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Depois nós vamos voltar no outro verso seguinte, que é o verso 27. Mas olha só que interessante. Deus estava dizendo para Jeremias, da saída de vocês até a reconstrução do templo e da cidade, serão 7 semanas. Anote no papel, 7 semanas. Serão aproximadamente 49 anos. Põe o gráfico para mim, Mateus, faz favor. Serão 7 anos, completando 49 anos. Depois nós temos 62 semanas. Que dentro de uma completude, 434 anos. Agora analise comigo, não eram 70 semanas? Sim, 70 semanas. Por que agora nós temos 7 e depois nós temos 62 semanas? Quantos são? 69 semanas. E a última semana? E a última semana de dias para se cumprir a profecia? Está entendendo? Então, dessas 70 semanas, Israel viveu as 49, reconstruindo os muros, o templo e a cidade, que é o templo de reconstrução. Olha só, Daniel teve a revelação por Deus, vocês vão voltar para a terra e esta é a data determinada. Quando se completar os 49 anos, vocês vão entrar no segundo ciclo desta profecia, que é o ciclo das 62 semanas. Porque das 62 semanas, dará completo a chegada do Messias. E na chegada do Messias, algumas coisas vão acontecer. Então aqui está dizendo para nós que algumas coisas iriam acontecer no final destas 62 semanas. Achou, Mateus? Olha só, vocês estão conseguindo enxergar aqui? Amém? O pessoal da internet está vendo perfeito, está aparecendo na televisão, não é? Então olha só, nós temos 69 semanas, dentro de uma completude, 49 mais 434, nós temos 483 anos. 483 anos, que justamente dá a data da vinda do Messias, do qual nós cremos.
o Cristo. Agora, aquela outra semana que ficou faltando para completar 70, não eram 70 semanas? Nós temos 69. Será que Deus esqueceu a última semana? Não, tudo tem um propósito no plano de Deus. Aleluia. Tudo tem um propósito no plano do Senhor. Então, nesta última semana que ficou faltando, nós temos a vinda do Messias. Aí tem um verso de João. João é dentre todos os evangelistas, o mais teológico. E aquele que quer mostrar aos seus compatriotas a respeito de Jesus. E ele deixa algo muito maravilhoso para nós, dizendo assim: e ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esta palavra de ser feitos filhos de Deus, e depois nós temos algumas evidências que nós vamos acompanhar biblicamente, nós temos evidências de que aquela semana que faltou é assim, Jesus veio, cumpriu, morrendo na cruz. Quando Jesus morre na cruz, quando Jesus ele expira na cruz, ali termina as 62 semanas. Porque o texto que nós temos é que nessas 62 semanas, olha só, me acompanhe comigo. O que queria acontecer com a vinda do Messias no final das 62 semanas? Algumas coisas iriam acontecer dentro da profecia que Deus deu a Daniel. O que Deus disse? Que seria extinguido a transgressão, seria extinta a transgressão, ou seja, cessaria o sacrifício. A transgressão, irmão, o que é transgressão? É uma pessoa que tem uma ordenança, ele transgride. E como que era na lei do passado? Como que era na antiga lei? Quando uma pessoa transgredia o mandamento, ele tinha que sacrificar um animal, derramar sangue. Era a lei levítica. Então todo homem que transgredisse tinha que matar um animal. Agora olha só que coisa interessante. Isso aqui é para nós pensarmos, e até mesmo aqueles que estão na internet também pensar. Porque nós estamos falando aqui com pessoas que acreditam nisso e pessoas que também não acreditam nisso. Então eu tenho que convencer de que isso aqui é real. Então tem pessoas na internet que estão acompanhando também e que eles estão perguntando entre si: mas espera aí, eu aprendi diferente. Mas isso aqui é só Bíblia, a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia não precisa de nada externo, a Bíblia se completa com a Bíblia. Então olha só, a transgressão, ela finda de forma para um entendimento. Que maneira? Estas 70 semanas era para quem? Para a nação de Israel, o Israel de baixo. O Israel daqui de baixo. Olha só. Então Israel, para a transgressão, ele tinha que sacrificar. Para Israel aqui de baixo. Depois que Jesus morre, o que acontece no templo? O véu se rasga de alto a baixo. Está lá o texto. O véu se rasgou de alto a baixo. Aonde se fazia expiação pelo pecado? No Santo dos Santos. O sumo sacerdote tinha que, no dia da expiação do Yom Kippur, ele tinha que aspergir sangue na ponta da orelha direita, sangue no polegar direito e sangue na ponta do dedão direita. E aspergir o sangue no peitoral. Aí ele entrava no Santo dos Santos para trazer a remissão dos pecados da nação de Israel. Quando Jesus morre, o véu de alto a baixo, aleluia, o véu de alto a baixo se rasga. Eles precisavam ter o entendimento de que aquele momento era o momento em que a profecia das 70 semanas, direcionada ao segundo ciclo de 62 semanas, que eram 434 anos, naquele ciclo estava findando a obra de sacrifício, porque o sacrifício perfeito foi feito na cruz, aleluia. O sacrifício perfeito foi feito na cruz, porque olha o detalhe da revelação. O detalhe da revelação, para extinguir a transgressão. Não havendo transgressão, não precisava do sacrifício.
O sacrifício foi feito na cruz, pelo tempo da saída e restauração, iniciando as 62 semanas, até o Cristo, 434 anos. Foi o período interbíblico, o período do silêncio de Deus, em que a nação ela volta, mas Deus silencia, porque ainda não havia mudado algumas coisas. Então Deus silencia 400 anos. E nesse período de 400 anos, depois vem o Messias, completando a profecia de 434 anos. Olha só, para extinguir, mas Israel, olha só, o Israel de baixo não creu. O Israel de baixo não creu. E esta profecia diz respeito a quem? A Israel de baixo, a essa nação terrena de Israel. Por fim, a transgressão. Não havendo transgressão, não precisava do pecado. Então Jesus veio para extinguir a transgressão. Ele cumpriu cabalmente isso. Ele cumpriu fielmente isso. Aí depois, a Bíblia vai dizer para nós, e dar fim aos pecados. Espera aí. Para o Israel de baixo, para o Israel, a nação de Israel, continuaram sacrificando. Porque eles não creram no sacrifício do Cristo, que tinha que morrer na Páscoa, como cordeiro pascal, para instituir a ceia. Para depois da próxima festa, sendo o tabernáculo, a festa do tabernáculo, ela ilustra para nós, irmãos, dentro das festas sagradas de Israel, a festa dos tabernáculos era, a pessoa tinha que ficar 7 dias morando numa tenda. Porque morar numa tenda era dizer assim, eu estou num lugar transitório. Então este lugar transitório que nós estamos aqui, que é a festa do tabernáculo, quando Jesus morreu na Páscoa, Ele nos deu acesso para a festa do tabernáculo. Ou seja, eu também faço festa, eu estou neste templo que é transitório, esperando a ressurreição dos mortos. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, como tudo faz sentido, que é a festa do Shavuot. Aleluia, amém? Mas olha só, então vamos lá. Então, a segunda coisa era dar fim aos pecados, mas o Israel terreno continuou sacrificando. Eles não creram nesta profecia. Outra coisa que o Cristo veio fazer, expiar a iniquidade. Jesus expiou a iniquidade lá de trás, a iniquidade que veio por herança de Adão. O Israel terreno não creu nesse Messias. Então não se cumpriu esta profecia. Para eles não se cumpriu esta profecia. Então olha só, para eles não se cumpriu esta profecia. Não se cumpriu a profecia de cessar o sacrifício. Não se cumpriu a profecia de dar fim aos pecados. Não se cumpriu a profecia de expiar a iniquidade. Olha só, porque eles não creram. Depois, trazer a justiça eterna, irmão, trazer a justiça eterna. Olha só, como é que para esse Israel terreno nós podemos dizer que esta profecia se cumpriu? Esta profecia não se cumpriu para os judeus. Por quê? Porque nunca se houve na terra um povo tão injustiçado como eles. E eu já vou dizer por quê. Olha só, depois nós temos selar a visão. Que visão é essa? A visão da estátua, a visão dos animais. Agora, selar a profecia que ele estava dizendo das 70 semanas. Não se cumpriu para essa nação, porque eles não creram. Eles não passaram a crer. Para eles, para os judeus, esse Cristo não é o Messias. Por isso que não se cumpriu. Depois, ungir o Santo dos Santos. Olha só. Irmãos, destas profecias que nós temos aqui, que se cumpriria na nação de Israel, irmãos, nós não podemos, nós vamos fazer uma volta por Apocalipse, tá? Nós vamos fazer, e nós vamos voltar nesse texto futuramente para nós fazermos conexões, só para vocês entenderem na sequência, de Daniel tendo as revelações, amém? Agora olha só que interessante, Israel não creu, estas profecias não se cumpriram, porque Deus disse que eram 70 semanas, 70 semanas, eles estavam vivendo na semana 69,
Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus é tão perfeito. Deus é tão futurista. Deus não está limitado ao passado, presente e futuro. Deus é tão maravilhoso. Ele conhece lá na frente. Ele disse assim: eu vou estabelecer 7 semanas para a reconstrução de Jerusalém, o templo e da cidade. E depois eu vou constituir 434 anos para a vinda do Machia. E depois eles não vão crer. Eu vou ter que dar um pause na história e voltar no final. Porque agora eu vou tratar com a igreja. Aleluia! Deus está tratando com a igreja. Está entendendo? Agora, olha só, irmãos, que interessante. Deus, sabedor de todas as coisas, o que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, devido a uma profecia de Jesus. Jesus, ele estava andando assim, e ele disse assim para os discípulos, ele não acenou, ele disse assim: este templo será destruído em 3 dias, será destruído, e em 3 dias eu reconstituirei. Aí os discípulos atemorizados, eles falam assim: mas Senhor, dá uma olhada na estrutura desse templo, como que o Senhor vai destruir, vai reconstruir ele em 3 dias? Na realidade, Jesus não estava falando do templo terreno de Jerusalém. Por quê? Porque Jesus, ele veio implantar um reino espiritual, um reino eterno que começa em nós, para depois nós vivermos este reino na terra. Está entendendo? Então, quando Jesus fala assim: vou destruir esse templo, em 3 dias eu vou reconstruir. Os discípulos: mas Senhor, é grande demais para você reconstruir. Jesus não estava falando do templo, pedra. Jesus estava falando desse templo aqui. Uma outra profecia que Jesus ele vai dizer, ele vai falar também, a respeito da incredulidade dos judeus de sua época. Ele vai dizer assim: ó Israel, quem dera você reconhecesse quem é que está entre vós, eu cuidaria de ti como uma galinha cuida dos seus pintainhos. Mas agora eu digo: chorai-vos e pranteai-vos. Por quê? Porque a ira de Deus virá. Agora olha só que coisa interessante, irmãos. O que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? General Tito, romano, para provocar a ira dos judeus contra os gentios cristãos, destrói o templo, queima o templo e culpa os cristãos. Então os cristãos, ou os judeus, eles espalham-se pelo mundo. Tanto judeus como gentios, porque nós temos uma fé cristã judaica, temos raízes no judaísmo. No entanto, irmãos, olha só, é tão profundo isso, que quando um judeu, ele se converte, ele é considerado um judeu messiânico. Quando um judeu se converte, e ele se convertendo aos princípios do Cristo, o Machia, ele se torna um judeu messiânico, ou seja, ele tem raízes judaicas, porém a sua fé é em cima daquilo que Machia disse, da maneira com que Machia viveu, que nós professamos a fé. Olha só, então, a profecia no ano 70, olha só que coisa interessante, aonde está a Arca da Aliança? Ninguém sabe até hoje. Ninguém sabe aonde a Arca da Aliança está. Hoje não tem templo para o judeu fazer sacrifício. Não tem templo hoje, e não tendo templo, não tem altar de sacrifício. Não tendo altar de sacrifício, não tem remissão de pecados. Deus é tão perfeito, irmãos, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão sapiente, Ele sabe de todas as coisas, que Ele já pensou nisso. Então Ele determinou 69 semanas, por quê? Porque nesse período de pausa, eu vou levantar a minha igreja. A minha igreja vai estar na cena. Aleluia, 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 aleluia. Está entendendo? Então a minha igreja vai entrar em cena. A minha igreja, não vou abandonar Israel. No entanto, irmãos, que se existe um povo que é cuidado por Deus, e nós louvamos a Deus pela vida desta nação, porque através da história deles nós conseguimos ter a fé que nós temos. Amém? Agora olha só, eles rejeitaram. Então deu-se fim nas
69 semanas. E agora começa um período da graça, que é o período dessa graça que nós vivemos. Então, nestas semanas que se iniciam, nós podemos ver uma profecia muito interessante, que está aqui mesmo no capítulo 29, no verso 25. Olha só, sabe, entende, desde a sua saída, a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe. Então, até ao Messias, 62 semanas. Note que depois da morte do Messias, inicia um outro período que a Bíblia aqui não fala. A Bíblia aqui não diz. Então, olha só. Para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas, ponto e vírgula. Aí depois a Bíblia diz assim: as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Profecias dizendo a respeito da reconstrução de Israel depois da destruição que aconteceu no ano 70. Olha só, mesmo Deus tendo agora algo com a igreja, Ele não deixou o Israel. Ele não deixou de cuidar de Israel. Porque na destruição de Jerusalém, do templo e de todas as coisas, eles assim, eles vão reconstruir novamente. Eles vão reconstruir, mas não vai ser fácil, porque ele está dizendo aqui, ó, serão tempos angustiosos. Quanta guerra existe no Oriente Médio? Por causa daquela terra. Por causa do templo. Está entendendo? Por que é que existe tanta guerra no Oriente Médio? Porque esta profecia que se diz respeito a Israel, diz que tempos angustiosos, difíceis, seria a sua reconstrução. Porque olha só, e depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Então note, é depois das 62 semanas que será tirado o Messias. Ele morre, mas olha só, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a terra e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Agora olha só, parte B desse verso 26 está por se cumprir na figura do anticristo, que é o chifre pequeno que nasce na cabeça da besta, que tinha os chifres. O chifre pequeno levanta, e ele lança a voz de blasfêmias, tendo olho humano, boca humana. Então, a besta é o último animal das figuras de animais que se levantará como domínio universal. Então, o anticristo, ele entra aqui. Porque ele diz aqui, ó, no verso 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, que é a semana que faltava das 70. Aleluia, aleluia. Está entendendo? É a última semana que faltava. Então agora, o anticristo, ele vai se levantar nesta última semana. Quem vai estar em cena do governo mundial, quem vai estar em cena da nova ordem mundial, vai ser o anticristo, juntamente com governos misturados no símbolo da estátua do pé de ferro e barro misturado, na composição dos 10 dedos e na composição dos 10 chifres. Cai uma nação e levanta com voz de autoridade, um chifre falante. Está entendendo? Olha só, então nessa última semana, o anticristo será levantado. Agora, presta atenção comigo que agora é sério. Da morte e ressurreição do nosso Senhor, instaura-se o tempo da graça, que é o tempo do favor imerecido, onde nós não espiamos mais o pecado, mas o pecado já foi expiado por Jesus, e nós temos o acesso a Deus. Nós somos, é muito forte o que eu vou dizer, talvez soa como insignificante, mas para um judeu é muito forte o que eu vou dizer, ó, nós somos o Israel espiritual de Deus. É muito forte isso, irmão.
É muito forte isso. Nós somos o Israel espiritual de Deus na terra. Por isso que eu digo, o Israel terreno, passou-se 62 semanas, se cumpriu a vinda do Mashiach, não creram. Então Deus destitui esta nação e leva eles a viver em outro tempo. Eles não conseguem, olha só, eles não passam a sacrificar animais mais. Eles não têm sacrifício de animais em Israel. Sem sacrifício de animais não há expiação de pecado. Ó, não tem mais a arca da aliança simbolizando a presença de Deus, e era em cima da arca da aliança que ele recebia o sangue do animal sacrificado no dia do Yom Kippur. Olha só. Então o que é que nós temos? Nós temos neste momento uma figura entrando em cena, cumprindo a última semana. Por isso que nós temos aquele período de 434 que se finda, inicia o tempo da graça. Irmão, nós já estamos há mais ou menos 2000 anos e alguns anos a mais vivendo nesse tempo da graça. Vivendo nesse tempo da graça. Aleluia. Agora olha só, nesse período do tempo da graça que nós estamos vivendo, em que toda a nação de Israel está vendo essas profecias se cumprirem, porque isso aqui não diz respeito a nós, esta profecia não diz respeito a nós. Irmãos, olha só, por que é que Deus deixou uma semana faltando nas 70 semanas? Porque essa última semana é Deus tratando com a igreja pervertida. Grave bem isso, se quiser anotar, pode anotar. Este tempo de uma semana é Deus tratando com a igreja adúltera, com a igreja prostituta, que é o que nós vamos aprender, e Deus tratando com Israel. Esta grande tribulação da última semana, que se inicia nesta profecia, é um período específico para Deus tratar literalmente com a igreja adúltera e com o Israel que não creu no Mashiach. Então diz respeito a eles. Por isso que está dizendo aqui, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana eram semanas de anos. Então quantos anos eram? 7 anos. Mas ele vai dizer assim, ó, então fará concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Por quê? Porque a nação voltou a ter templo. Você está entendendo? Qual é o sonho de todo judeu? Irmão, isso aqui é muito maravilhoso, porque depois da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, não houve mais sacrifício de animais. E esta profecia está se cumprindo cabalmente. Não será levantado o templo de Israel quando não houver manifesto anticristo. Por quê? Porque ele fará concerto com muitos, inclusive com Israel. Ó, neste período de 7 anos. Só que esse período de 7 anos vai ser rompido no meio, que é o que nós vamos estudar. Vai ser rompido no meio. 3 anos e meio, 3 anos e meio. E nós vamos fazer conexão em Apocalipse. Para você ter uma ideia que isso diz respeito a nós cristãos levarmos a nossa vida com o Senhor. Porque ele vai tratar na grande tribulação, ele vai tratar com quem? Com Israel e com os apóstatas cristãos. Vai ter assembleiano, batista, Brasil para Cristo, presbiteriano, wesleyano, vai ter tudo, irmão. Jesus foi ali e já volta. Né? Você sabia que tem uma igreja? Eu não acreditei, eu falei, é montagem, não pode ser. Está entendendo? Amém? Então olha só, nesse período de 7, vai ser um período de 3,5 e outro período de 3,5. Então aqui Daniel está dizendo assim, ele firmará concerto com muitos, inclusive com Israel. Por quê? Porque por uma semana e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação.
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então olha só, é uma profecia dizendo assim: este assolador fará aliança com muitos, inclusive com Israel. Na metade ele vai burlar a aliança e vai se virar contra Israel. Por quê? Porque ele vai fazer assim, ó, cessa-se o sacrifício, não vai haver mais sacrifício, cessou a expiação. Só que a Bíblia vai dizer para nós o quê? Que sobre ele virá a assolação, sobre o assolador virá o mal. Então nós sabemos, irmãos, que tudo isso tem conexão, e nós vamos dar uma garimpada agora aqui na Bíblia, sobre isso. Nós temos as profecias que não se cumpriram a Israel, né? Porque olha só, se você pegar, aí na sua Bíblia tem no verso 25, verso 24, está assim, ó: 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Primeiro, para extinguir a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. Irmão, só nessa justiça eterna, isto não se cumpriu. Justiça eterna. Nós estamos vivendo num mundo justo? Não estamos. Nós estamos vivendo num mundo de iniquidade, sim ou não? Sim. Nós podemos ver quantas iniquidades nós estamos vivendo e vivenciando. Então esta profecia, do qual Israel, ele não creu, estas profecias não se cumpriram. Se cumpriu em quem? O Israel espiritual. O que acontece com uma pessoa quando se converte a Cristo? Logo seus pecados são perdoados, a sua iniquidade é apagada, e logo ele começa a viver a justiça de Deus. Este é o propósito da nossa salvação. É aí que depois não tem cumprido as profecias que dizem respeito ao futuro, selar a visão. Selar a visão dos reinos, juntamente com aquele que vai governar o mundo, não se cumpriu. Então tudo que nós estamos vendo nesse texto de Daniel, ainda está por acontecer. A igreja está vivendo o tempo de Deus na terra, amém? Nós estamos como igreja vivendo um tempo de graça do Senhor. Olha o que Jesus vai dizer a respeito da igreja. Abra sua Bíblia comigo. Igreja não é coisa humana, amém? Mateus capítulo 16, verso 18. Olha o que Jesus vai dizer da igreja. A igreja não é invenção humana, amém? Ser igreja não é invenção humana. Nós temos duas visões da igreja. A primeira visão, nós temos a igreja pessoal, que somos nós. Nós somos igreja e o Senhor nos edifica a cada dia. E existe uma promessa sobre nós, que é mal interpretada até mesmo nesse texto. As portas do inferno não está dizendo a nós que será isso que nós chamamos de inferno, como casa do capeta, casa do diabo. Porta do inferno está falando do Hades. Porque quando o Cristo vier, o nosso Mashiach vier, para a ressurreição dos mortos, as portas do inferno não vão prevalecer. Aleluia! Está entendendo? Elas não vão prevalecer, porque a autoridade não é sobre a porta do inferno que Jesus nos deu, mas é sobre os demônios que Jesus nos deu, sobre Satanás que Jesus nos deu. Ele diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Depois lá na frente, em Marcos 16, ele vai dizer assim: eu dou poder para vocês expulsar demônios. Esse texto aqui não faz alusão ao inferno como autoridade de demônios. Aqui está dizendo Hades, lugar dos mortos. Quando Cristo, nosso Mashiach, vier, a porta do inferno não vai prevalecer. Vamos ressuscitar para a glória de Deus. Aleluia! Amém? Então olha o que Jesus disse sobre a igreja. E depois nesse coletivo é a reunião da igreja. Este ambiente é a reunião da igreja. Existem dois tipos de igreja. A igreja organismo e a igreja instituição. Tá? Ó, igreja organismo não precisa de CNPJ.
Igreja, organismo vivo de Cristo, não precisa de CNPJ. Não precisa. Mas a igreja instituição precisa de CNPJ. Está entendendo? A igreja de Cristo, a igreja espiritual de Cristo, que somos nós, o organismo vivo, temos as leis de Cristo. Ou seja, princípios para uma vivência com Deus. Agora, a igreja instituição, ela está subjugada às leis terrenas. Por que nós não podemos estar num ambiente como esse, repleto de pessoas sem máscara, não podemos estar com aglomeração, temos que passar álcool em gel? Por quê? Porque isto é uma obrigação à igreja e instituição. Está entendendo? Então, esta igreja que Jesus vai dizer, não é a igreja e instituição, que é essa que está fadada a prostituir, adulterar espiritualmente. Essa igreja e instituição, ela está fadada a heresias. Esta igreja e instituição está fadada a tantas outras coisas, tantos erros doutrinários. Essa igreja está fadada, a igreja instituição, mas a igreja organismo vivo, ela nunca perde. A igreja instituição, ela fale, mas a igreja espiritual nunca fale, porque o seu Deus vive. Entendeu? Existe na Europa, uns amigos meus estiveram lá na Europa, e eles comentaram que as igrejas, hoje, lá na Europa, como eram igrejas romanas, elas eram grandes, são igrejas grandes, centenárias, né? E quando a pessoa entra na igreja, tem lá um senhorzinho no dia da missa, tem uma senhorinha, grande. Tem igrejas na Europa que virou cassino. Tem amigos meus que dizem assim: Fernando, lá na Europa tem, parece uma igreja, mas é cassino. A igreja, a instituição pode falir, mas a igreja como organismo vivo, ela nunca fale. Está entendendo? Então olha só, aqui Jesus está dizendo a respeito da igreja, o mistério da igreja. Ele está dizendo assim, ó, Mateus capítulo 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado dos céus. Agora olha só, irmãos, Jesus estava preparando os seus discípulos para este período da graça, sabendo que o que está determinado por Deus para o final dos tempos ainda está por se cumprir. Aleluia, amém? Isso aqui é maravilhoso demais. Só na profecia de Daniel, nós vamos entrar em Apocalipse. Nós vamos ver, nós vamos fazer conexão de texto. Mais uma da igreja, que esse período é da igreja. Então eu tenho que provar que é para a igreja esse período. Não é? Não basta eu só falar que é um período para a igreja, eu tenho que provar na Bíblia. Olha o que Paulo vai dizer a respeito da autoridade da igreja. Efésios capítulo 5, verso 32. Efésios capítulo 5, verso 32. Está dizendo assim, os irmãos acharam? Ó, está dizendo assim: grande é este mistério. Irmão, a igreja é um mistério. Capítulo 5, verso 32 de Efésios. Acharam? Acharam? Ó, diz assim: grande é este mistério. O apóstolo Paulo já vai dizer, a igreja é um mistério. Achou? Então é fácil, né? Esse Mateus me surpreende, velho. Em vez de ele falar, tá lá. Não é? Oh, meu Deus, eu sou do tempo que quando o pastor falava, você tinha que ir lá, né? Ai, tecnologia, né? Então, olha só. Grande é este mistério. A igreja é um mistério. Ela é algo oculta dos sábios e entendidos. Quem é que Jesus estava dizendo? Para quem é que Jesus estava dizendo isso?
para os fariseus, conhecedores da Torá. Ele disse assim: isto daqui é oculto aos sábios entendidos, por isso que é mistério. Quando Paulo fala assim que isto é mistério, porque para ele também era mistério, mas no caminho de Damasco foi revelado esse mistério. Aleluia! Está entendendo? Ele fala assim: grande é o mistério, mas tão grande é o mistério que se não for revelado, a pessoa não entende. E eu consigo observar isso nos nossos dias. Não é verdade? Como é difícil as pessoas entenderem a igreja. Como é difícil as pessoas entenderem a igreja. E nessa dispensação da graça, profecia que Deus destina para o tempo do fim, no interlúdio do final dos tempos, a igreja desfruta de algo que é misterioso. E quando é revelado, nós podemos ver, irmão. Quando é revelado, a pessoa larga tudo e vai servir a Jesus. A pessoa abandona o pecado e vai servir a Jesus. Aleluia! Quando a pessoa descobre o mistério, irmão, estar na igreja, fazer serviço da igreja e ser igreja na sociedade, não é difícil. Agora é difícil para quem ainda não teve a revelação do mistério. Amém? Se perguntar para algumas lideranças o que é a igreja, uns vão dizer: a igreja é um local onde se tem revelação. Eis que vos digo, eis que vos dou, eis que vos sirvo, não é? É Deus servindo o homem, né? Se falar para muitas pessoas o que é igreja é lugar de pagar promessa. Não, se Deus me fizer alguma coisa, eu sirvo a Ele por toda a minha vida. Olha só, as pessoas não estão entendendo o que é a igreja. Se perguntar para lideranças o que é a igreja, é apenas um ambiente como esse. Igreja é muito mais. Igreja é um lugar de revelação, mas daquilo que Deus tem através de nós para essa terra. É propósito de Deus esclarecido para esta terra. Porque quando Saulo estava no caminho de Damasco, aquela luz raiou, e quando aquela luz raiou, ele caiu por terra. Quando ele caiu por terra, ouviu a voz. Quando ele ouviu a voz, ele disse assim: o que eu tenho que fazer agora? Isso é igreja. Ó, está entendendo? Olha a revelação, isso é mistério. Por quê? Porque quando Jesus estava dizendo aos seus discípulos: ei, estão dizendo aí que o Filho de Deus é isso, aquilo outro, e vocês, o que acham que são? Pedro levanta de pé, estufa o peito e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, pois bem, não foi nem carne e nem sangue. Ou seja, essa revelação não veio da parte de baixo, essa revelação veio da parte de meu Pai. Aleluia! Isso é mistério revelado. Isso é mistério que o mundo não entende. Quando uma pessoa encontra com o Senhor, como aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando o Senhor encontrou comigo no caminho do desespero, no caminho da falência, no caminho da desgraça, quando o Senhor encontrou comigo lá atrás, e que eu disse assim: Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Minha vida mudou, irmão. Está entendendo? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Porque mistério foi revelado, não é? Aleluia, mistério revelado. Então Paulo, em 5,32 de Efésios, vai dizer assim: grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e a igreja. Então é um mistério revelado, irmãos, para nós desse tempo da graça. Isso que nós estamos aprendendo nos dias de hoje, é um mistério revelado entre Cristo e a igreja. Ele está revelando para nós o propósito da nossa existência e aquilo que está por acontecer no futuro. Nós estamos vivendo um tempo, irmão, eu quero que você grave bem agora, escreva no papel, como nós estamos vivendo um tempo da igreja. Então não tem como nós pularmos isso de forma assim aleatória. 62 semanas se cumpriram. As profecias se cumpriram. Nesse período dessa graça que nós vivemos, até mesmo o próprio Cristo, em Apocalipse capítulo 3, pode anotar aí, ou se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abrir. Apocalipse capítulo 3, nós temos
algo muito maravilhoso concernente à igreja, que não é apenas as palavras do Cristo para a igreja da época. Porque quando nós olhamos para a igreja do mundo antigo, elas já não existem mais. Nenhuma dessas igrejas, como local, não existe mais. Que é a igreja nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos. Essas igrejas não existem mais. Então, Apocalipse capítulo 3, nós podemos ver, até mesmo pela história, que os lugares aonde estavam essas igrejas, e eles estavam vivendo em um tempo difícil, de um imperador, eu posso dizer que era a encarnação do diabo, Dominiciano, era o imperador da época, e que muitas perseguições havia sobre a igreja. Então, o Cristo, ele nessa revelação do Apocalipse, ele vai dizer a João a respeito da igreja local. Então, para a igreja local, Jesus, ele queria que a igreja, que João escrevesse as cartas. Eu fico imaginando assim, irmão, imagine a paciência do ancião, dizendo e narrando a João a respeito de cada igreja. Não é? Eu fico assim e falo assim, como que pode? O anjo fala assim, escreve aí que eu vou dizer para você. Não é? Escreve aí. Aí ele pega lá e começa a escrever. Então escreve assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Ó. Então, a preocupação de Jesus que João escrevesse, ali João, se você pegar o Apocalipse 3, você vai ver que Jesus, ele sabia quem era o responsável, o anjo da igreja. Note que Jesus não direcionou a autoridade da carta a nenhum dos membros da igreja, mas ao anjo da igreja. Princípio de autoridade legal do Senhor. Olha só. Ele poderia muito bem dizer, ó, escreva para fulano lá da igreja. Não é? Não, ele ao anjo da igreja, porque é dele que ele vai cobrar naquele grande dia. E se tem uma coisa, irmão, que me bota tremor nas pernas, é saber que um dia eu há de prestar conta de cada alma que eu deixei de ensinar, mostrar o caminho da verdade. Amém? É uma responsabilidade muito grande que pesa sobre os ombros daqueles que trazem a direção espiritual da alma de uma pessoa para o futuro. Ah, se todos os líderes soubessem disso, havia menos banalização do evangelho, havia menos eis que vos digo. Amém? Nós precisamos ter consciência que a igreja é um ambiente onde nós aprendemos o caminho da nossa vida eterna para ser trilhado. Então, nós temos aqui, você pode observar que desde o capítulo 3, do capítulo 2 de Apocalipse, nós temos, o capítulo 3 é o final das cartas. Então, nós observamos que Jesus sabia quem era o responsável, o que estava acontecendo, o mal, e também o caminho de volta, de retorno, para que viesse a manifestação da bênção de Deus sobre eles. Só que estas cartas que estavam sendo escritas, se você pegar o caminho, aonde João estava, em Pátimos, você pega as duas primeiras igrejas saem em direção ao norte, e depois as outras descem em direção ao sul, todas no mesmo caminho. Era como se um carteiro fosse entregar a carta e ele pensasse assim, ó, eu vou direcionar duas para cima e vou descer duas, e vou descer a próxima, e eu vou descendo entregando, que são as casas vizinhas. Então, as igrejas, elas representam não só apenas a igreja que não existe hoje lá, mas uma igreja espiritual nesse tempo da graça, que é nesse tempo que nós estamos vivendo. Já que Deus está tratando com a igreja, Deus está tratando com
com cada um de nós, igreja, nós precisamos entender os tempos proféticos dessas igrejas. Essas igrejas exalam para nós tempos proféticos em uma figura de linguagem. Se você estiver anotando, anote aí. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Essa igreja representa a igreja apostólica. É a igreja primitiva. É a igreja que tinha recebido a palavra com amor, mas abandonou o amor no meio do caminho. Era a igreja apostólica, que data-se de 30 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Dentro dessa profecia dos tempos, dentro dessas profecias, tá? Que nós podemos dizer que é uma igreja, é um curso de profecias de tempos para nós. A igreja de Esmirna, que é a segunda igreja, representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, de 100 depois de Cristo. Não sei se o Mateus consegue escrever. Eu, se tivesse uma lousa que eu escrevi, né? Mas olha só. Então, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, a igreja apostólica. Depois, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, que ela representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires. Anotaram? 100 depois de Cristo a 312 depois de Cristo. Depois nós temos a igreja de Pérgamo, que representa a igreja que se uniu ao Estado. É a igreja que se uniu ao Estado. No entanto, 313 depois de Cristo, 590 depois de Cristo, que é o final do Império Romano, que quando, na realidade, entre o século IV e o século V, foi a fusão da igreja com o Estado. É aí que saiu o Estado do Vaticano, futuramente depois dentro do Estado de Roma, juntamente com o organismo espiritual, igreja, Estado. Foi aí que veio a decadência. Mas Jesus está dizendo assim, para essa igreja, ele disse assim, no verso 3 de Apocalipse, capítulo 3, ele disse assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, arrepende, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a hora sobre que a ti virei. Finda-se esse período profético quando finda-se o governo romano. Foi daí que se dissocia a igreja do Estado. Porém, esse poder bélico de autoridade para matar pessoas como autoridade, eu tenho um livro chamado Livro dos Mártires, de John Fox. Ali tem, de todos os séculos, o domínio papal, o bispado de Roma, matando aqueles que professavam uma fé contrária à fé dos papas romanos. Então, irmãos, é atrocidade terrível. Nós vemos que verdadeiramente esta palavra veio para dissociar a igreja como organismo e uma igreja social, que foi um tempo terrível, tenebroso. Depois nós temos a igreja de Tiatira, que representa a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra. Essa vai até o ano, anote aí, igreja de Tiatira. Representa a Idade Média, a igreja da Idade Média. Corrupta e idólatra. Foi a partir do ano 500 que começa a ser introduzida na doutrina do credo católico apostólico romano. Tá? Então, o credo apostólico romano começa a receber doutrinas que não eram bíblicas. Olha só, é uma igreja profética que começa a sua decadência. Ela começa no ano 590 e vai até o ano de 1517 depois de Cristo. É o período negro da igreja.
É o período negro da igreja. E tem até a palavra de Jesus a essa igreja. A igreja de Tiatira. Diz assim: eu conheço as tuas obras e a tua caridade, o teu serviço e a tua fé, a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Agora olha só a advertência, olha só. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel. Então, a autoridade delegada e associada a uma prostituta, que é o símbolo de uma igreja apóstata, que é o símbolo de uma igreja que se apostatou. Nós temos a advertência de Jesus a essa igreja, e essa igreja recebendo a advertência, ele vai dizer assim, no verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Olha só, irmãos, do ano 500 depois de Cristo ao ano 1517, Jesus disse assim: eu dei um grande tempo a vocês, eu dei um tempo enorme a vocês, mas não se arrependeram. Eu vou colocar vocês numa cama, tá? É a representação da infertilidade da igreja romana. Por isso que entrou aqueles que protestavam contra a fé, e nós podemos ver, irmão, o grande avivamento que houve depois dos protestantes, daqueles que morreram antes de nós, que morreram. Nós podemos pegar aqui João Hus, que foi um dos precursores de Martim Lutero, e antes de João Hus, muitos outros, Savonarola, foi um grande homem, no entanto, que tem escrito sobre estes homens que protestaram contra essas coisas. João Hus, ele estava amarrado num pilar de lenha, amarrado com as mãos, e os bispos foram colocando lenha à sua volta. Aí o bispo responsável, ele disse assim: ei, João Hus, nega a sua fé nesse Jesus e volta para os princípios dogmáticos da igreja romana. Ele disse assim: eu estou disposto a pagar com o meu sangue o que eu preguei a minha vida inteira. Aí ele disse assim: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne, do qual vocês nunca vão conseguir matar. E ele morreu, irmãos. John Fox registra no livro, Os Mártires, que enquanto a pira de fogo queimando ardente o seu corpo, a sua boca entoava cânticos de adoração a Deus. Quando o fogo chegou na altura do seu pescoço, em que as cordas vocais foram queimando em chama, ele balbuciava de louvores a Deus. Isso na realidade, irmãos, é um tempo profético para a igreja de Tiatira. Eu dei um tempo para vocês se arrependerem e se converterem, porque senão eu vou colocar vocês numa cama. Ou seja, uma cama é o símbolo de improdutividade. E nós podemos ver, irmãos, como aqueles que protestavam contra a fé conseguiram, nos primórdios dos tempos sombrios da igreja. A igreja passou, irmão, por tempos sombrios demais. Se uma pessoa pegar, irmãos, a história da igreja, desde o primeiro século e chegar até hoje, nós somos uma igreja que está vivendo uma liberdade não aproveitada, uma liberdade que se mistura com libertinagem. É a igreja de maior facilidade de servir a Deus nos dias de hoje, é esta geração.
A igreja passou no meio dos séculos, irmãos, passou por um período terrível, tenebroso, mas como a igreja é do Senhor Jesus e é um mistério para a humanidade, ela continua de pé, dizendo: o Senhor vive, o Senhor reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Então olha só, nós temos a igreja de Tiatira, que mostra a igreja corrupta no meio dos séculos. Nós temos a igreja de Sardes. Irmãos, nesse ano, nesse tempo da igreja de Sardes, que representa a igreja da reforma, coloque aí, a igreja da reforma, 1517 a 1730, eu posso dizer sem medo de errar no que eu vou dizer, sem medo. Esse período da igreja da reforma, foi um período onde os precursores, os nossos precursores, deixaram para nós uma árvore imensa com muitos frutos. Sabia? É o período onde mais se comentou a respeito da Bíblia. Sabia? É o período onde mais se escreveu assuntos da Bíblia. Se você pegar, irmãos, Matthew Henry. Quem foi Matthew Henry? Matthew Henry foi um grande reformador. Um grande reformador, responsável por introduzir Bíblias de comentário, comentários bíblicos. John Wycliffe, se você pegar o comentário bíblico de John Wycliffe, você se apaixona das escritas de compreensão facílimas. Se você pegar até mesmo João Ferreira de Almeida, que nós temos hoje a nossa Bíblia em português. Se você pegar irmão, se vocês pegar Martinho Lutero, as escritas de Lutero a respeito da fé em Jesus, no entanto que ele pegou textos da Bíblia, interpretou e colocou cravado, ele cravava na porta da igreja na Inglaterra, em Wittenberg. Ele cravava textos bíblicos nas portas, de instrução à fé. O justo viverá da fé. Ele foi um grande reformador e colocou as 95 teses de libertação de dogmas religiosos. Se você pegar o século passado, quantos homens de Deus se levantaram, irmão, com tanta utilidade, e nós temos hoje a oportunidade, de ter em nossas mãos com facilidade Bíblias com comentários bíblicos. Por quê? Porque eram homens que se desgastavam na busca incessante de um conhecimento para poder transmitir a alguém, para não se cair em heresia. E hoje estamos preocupados em ir para a igreja atrás de revelamento. A minha veia chega. Não que eu não creia, eu creio, eu ministro nos dons também, pela graça de Deus. Mas a igreja não pode ser só isso. A igreja não é isso. A igreja não pode ser só cantoria. Está entendendo? Por quê? Porque os nossos precursores, aqueles que vieram antes de nós, irmãos, eles se debruçavam em velas, eles se debruçavam, não tinha lâmpada, energia elétrica com LED em cima de si, para ler a Bíblia ou escrever alguma coisa. Eles tinham que acender velas, acender candelabros, acender pavios de lamparinas, para poder sentar num banco, numa mesa de madeira rústica, e pegar ali, nem caneta Bic tinha na época, era pena com lanquim de tinta, tinha que molhar e escrever alguns, e que depois foi evoluindo, chegando nesses reformadores, que também desgastaram a sua vida. E nós? Na reunião de ensino da igreja, meia dúzia de gente, na oração, que o pregador vem, irmão, aquele pregador que tocou na asa do anjo, está todo mundo, a igreja enche, lota de pessoas. Nós precisamos despertar. Nós estamos vivendo um tempo profético da igreja do Senhor na terra. A igreja que passou pela reforma
foi uma igreja vitoriosa. Por quê? Porque entrou na igreja da Filadélfia. Igreja de Filadélfia representa a igreja missionária. A igreja missionária. Ano de 1730 ao ano de 1900 depois de Cristo. Sendo que alguns levam até o tempo de hoje, mas eu creio que nós estamos vivendo um tempo diferente. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja morna, é a igreja que não define, é a igreja que não define o que é da vida, é a igreja que um Covid para. É uma igreja que não é quente nem fria, é uma igreja morna. Você pode ver, uma igreja morna. Irmãos, como é difícil para quem lidera um grupo de pessoas nos dias de hoje. Como é difícil. Como é difícil. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. A igreja morna. A igreja indiferente a uma realidade. É a igreja indiferente. Pode observar, e não é só a igreja local como nós estamos aqui, é uma igreja que está espalhada pelo mundo todo. É uma igreja que está espalhada pelo mundo todo. É a igreja do fervor morno, das canções sem espiritualidade. Estamos vivendo tempos, irmãos. Estava conversando com o Mateus, sabia que tem vídeos que a gente acaba de gravar no YouTube. Se tiver uma canção de um irmão nosso, uma canção de um irmão nosso, nós não podemos publicar. Nós não podemos. Por quê? Porque se fizer sucesso, ou se eles exigirem judicialmente, nós perdemos e temos perigo até de pagar. Nós estamos vivendo tempos, irmãos, que está muito difícil. Estamos vivendo tempos em que para se permanecer num casamento, sendo um pastor, é muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está tão morna, tão morna, tão morna, que nós estamos vendo reflexos disso no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo. Nós estamos vivendo, irmãos, tempos em que a técnica para se elaborar sermões, para se ministrar, para orar, para lecionar, são inúmeras. Amados, eu gosto sempre de dizer, irmãos, ser um pastor local, um pastor que está todos os dias com as mesmas ovelhas, é muito difícil ministrar. É só com a unção do santo. É muito difícil. Diferente se eu fosse itinerante. Se eu fosse itinerante, eu não precisava orar. Eu não preciso orar para ser itinerante. Eu não preciso buscar, não preciso. Se eu tiver 3 mensagens, eu passo o ano inteirinho pregando nas igrejas. Nós estamos vivendo um tempo de escassez, irmão, de uma mornidão espiritual que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Eu não preciso mais pregar sobre santidade, pregar sobre arrependimento, pregar sobre batismo, pregar sobre entrega ao Senhor, sobre serviço ao Senhor. Basta eu pregar o que Deus pode lhe dar. É a igreja morna. É a igreja que a pessoa no pecado vai ficar esperando de Jesus e nunca vai receber e vai desviar na fé e vai culpar a igreja, vai culpar Deus. Amados, nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Esfriou espiritualmente. Esfriou-se. Mas eu ainda acredito que neste tempo ainda existe igreja de Filadélfia, os remanescentes. Eu acredito que a igreja de Filadélfia ainda está viva. Aleluia. Eu ainda creio, irmãos. Eu ainda creio.
nesse tempo da graça que nós estamos vivendo. Amém? Aonde vai entrar, irmãos, um tempo de grande tribulação, que a semana que vem eu vou dizer sobre isso. A semana que vem, se Jesus nos der vida, eu vou falar sobre este período que vai iniciar após o arrebatamento da igreja. Que é isso que eu creio, e nas convicções bíblicas é o caminho certo. Amém? Então não perca a semana que vem, se Jesus não voltar, e eu vou ensinar sobre este tempo de grande tribulação, esta semana que faltou das 70 semanas. Eu vou falar semana que vem, se Jesus não voltar, se Ele permitir. Amém? E nós vamos entrar biblicamente. Eu tenho muitos textos que nos afirmam que Jesus vem buscar a igreja. Amém? Você está preparado para encontrar com o Senhor nos ares? Em nome do Senhor Jesus, se não tiver, o mais rápido possível, busque acertar. O mais rápido possível. Eu não sei se você que está pela internet está preparado para o arrebatamento da igreja, mas se não tiver, em nome do Senhor Jesus, eu não sei o que é. Acerte, busque ao Senhor, se converta ao Senhor e sirva a Ele, porque Jesus vem. A porta da graça vai se fechar, e este período de correção, a igreja apóstata e aqueles que não acreditaram no Machia e não creram no Machia, vão passar pela grande tribulação. Em nome do Senhor Jesus, é tempo de nós nos convertermos ao Senhor. É tempo de nós buscarmos ao Senhor com orações, súplica, com um coração convertido a Deus. É um tempo de choro, de lágrimas. É um tempo de busca ao Senhor. É um tempo de despertamento, para que haja um grande avivamento em nome de Jesus. Eu creio na igreja restaurada. Eu creio na igreja restaurada para aquele grande dia, porque a Bíblia diz que a igreja, ela vai estar ataviada. Irmão, olha que palavra linda, ataviada, ou seja, ela vai estar adornada com os frutos do Espírito, ela vai estar capacitada e vai estar protegida pelo Espírito, ela vai estar sendo inflamada pelo Espírito, ela vai estar mergulhada no Espírito, ela vai estar amando o noivo, ela vai estar buscando incessantemente o ardente desejo de estar com o noivo. Essa igreja que Deus está preparando pelo seu Espírito Santo, ela vai deixar a terra, ela vai se encontrar com o Senhor nos ares, e Jesus está voltando. O Senhor vem, o Senhor vem. Aleluia, aleluia. É tempo de nós nos despertarmos, de nós buscarmos, de nós estarmos em Deus. Aleluia. Eu não creio que a igreja do arrebatamento é uma igreja morna. Eu creio que a igreja do arrebatamento é uma igreja fervorosa, é uma igreja temente, é uma igreja santa, é uma igreja pura, é uma igreja verdadeira, é uma igreja que ama, que vive pensando no noivo. Aleluia, aleluia. Aleluia, sabe o que é maravilhoso? O maravilhoso é saber que o amigo do noivo está conosco, aleluia, que é o Espírito Santo. Irmão, é Ele que alimenta em nós o desejo de conhecer o noivo, porque o amigo do noivo fala para a noiva assim: olha, o noivo é maravilhoso, o noivo é amoroso, o noivo é maravilhoso e lindo, o noivo é fiel, aleluia, o noivo é rico. Aí o Espírito é o amigo do noivo que diz isso para nós. É o amigo do noivo que diz isso para nós. É o amigo do noivo que diz assim: persista, continue lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter parte naquele grande dia. Aleluia. Jesus vem. Sinais estão aí. Amém? Demos mais um passo, subimos mais um degrau, irmãos. É lógico que isso aqui fica um pouco dificultoso, porque não é uma sala de aula, não é?
Sala de aula é mais fácil, às vezes entre os pormenores, as perguntas, não é? Mas eu acredito assim que alguma coisa foi introduzida, uma semente foi colocada. Como eu digo, não para aumentar um conhecimento, mas para aumentar o temor. Amém? Em nome do Senhor Jesus, se prepare porque o noivo vem. O noivo vem. Amém? Então a semana que vem, se Jesus não voltar, nós vamos falar sobre este período de grande tribulação. Amém? Esta última semana que falta no calendário de Deus, Deus deu apenas um pause. Ele vai ligar o play de novo. Deus só deu um pause. Ele vai ligar o play de novo. E a história vai continuar nas suas profecias. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.